Boa noite a todos e bem-vindos ao Altas Horas. No programa de hoje nós vamos falar sobre um tema um pouco mais delicado, o aborto. No Código Penal Brasileiro diz, dos artigos 124 ao 128, que o aborto ele é criminalizado, exceto em casos de estupro, quando apresenta riscos para a gestante e ou para o bebê, ou em casos de fetos anencéfalos. Mas, no programa de hoje, nós temos convidados e uma plateia riquíssima de histórias e informações para nos ajudar a entender melhor essa história. Doutora Roberta, a senhora é uma advogada constitucionalista. O que a senhora diz sobre o aborto no Brasil, juridicamente? Boa noite a todos. Fernanda, como você mesmo mencionou, o aborto ele é criminalizado no Brasil, salvo as exceções de estupro e risco de vida à gestante, mas a jurisprudência tem avançado nesse aspecto. Nós tivemos a DPF em 2012, a DPF 54, decisão do Supremo Tribunal Federal, que decidiu a possibilidade de interrupção da gravidez nos casos de anencefalia, que é uma malformação totalmente incompatível com a vida. E agora nós temos também a DPF 442, que ainda está em aberto no Supremo Tribunal Federal, que trata da descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação, né? Essa é uma discussão, um debate bem delicado entre a autonomia da mulher e a proteção à vida intrauterina, e também uma questão jurídica, ética e social que está sendo discutida no país. Uma temática que divide opiniões. Doutora Amanda, a senhora, como médica obstetra, como a jurisprudência impacta na prática médica? Boa noite, Fernanda. Boa noite, doutora. Bom, eu como médica, eu vejo diariamente como decisões jurídicas impactam em vidas reais. Um exemplo é um caso que ocorreu em 2024, onde o TRF1 condenou uma universidade federal por deixarem de fazer um procedimento preventivo, o que acabou resultando em um aborto prematuro. Isso mostra que muitas vezes o aborto ele não é intencional e ele ocorre por falhas médicas. Por isso, ao discutir o aborto, nós temos que olhar também para o papel do nosso sistema de saúde. Direito e medicina, eles precisam caminhar juntos, porque um caso nunca é somente um caso, é uma vida, é uma história e são escolhas que muitas vezes podem ser bem dolorosas. Obrigada, doutora Amanda. Agora nós queremos ouvir da plateia. Irmã Isabela, qual a sua visão sobre o aborto e a jurisprudência? Boa noite, falo como freira, mas também como alguém que escuta histórias de dor, de medo, mas também de fé. A igreja ensina que toda vida é sagrada, especialmente quando ela é frágil. Em 2024, o STJ negou o pedido de aborto de um bebê que foi diagnosticado com síndrome de Edwards, por não ter certeza da inviabilidade, como no caso de anencefalia. Essa decisão mostrou que a vida não precisa ser perfeita para ser válida. Uma perspectiva importante, irmã Isabela. Agora, nós vamos falar com Julie, que está grávida. Como você vê a relação entre a jurisprudência e a sua realidade? Boa noite. Eu estou grávida de um bebê com anencefalia, uma condição que não permite a vida. Desde o diagnóstico, vivo um luto antecipado, carregando uma dor imensa junto com a gestação. Em 2012, o STF, ao julgar a DPF 54, reconheceu que a mulher tem o direito de decidir nesses casos, amparada pela dignidade humana, pela saúde e pela autonomia. Manter uma gravidez inviável não é só um sofrimento, é uma violência emocional. Não se trata apenas de querer ou não interromper, mas de ter o direito de escolher o caminho menos cruel. A lei não sente o que eu sinto. E eu ainda estou tentando decidir. Mais alguém? Você, qual é o seu nome? Boa noite, me chamo Maria Eduardo, sou estudante de Direito. Estou fazendo um TCC sobre a DPF 442 e vou comentar um pouquinho as minhas anotações de como foi realizada o processo dessa DPF 442. A ação foi ajuizada no STF em 2017. Em 2018 foi realizada a audiência pública com especialistas e sociedade civil. Em novembro de 2017, o STF nega liminar que pedia suspensão de prisões inquéritos por aborto até 12 semanas. Em 2023, a ministra Rosa Weber apresentou seu voto favorável à descriminalização. Mesmo dia, o ministro Barroso pede destaque e o julgamento é suspenso. Em 2023 também, Rosa Weber se aposenta sem conclusão do julgamento. Em 2024, Flávio Dino assume vaga, mas o processo ainda não foi retomado. Realmente, essa jurisprudência é muito importante. Alguém mais da plateia gostaria de comentar mais alguma coisa? Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. Eu me chamo Alexandra e eu sou médica. E eu gostaria de dizer, como médica, que nós não podemos fazer a quebra do sigilo nesses casos de aborto provocado, né? O Código Penal ele prevê algumas exceções ao sigilo médico, mas o aborto não está entre eles. Inclusive, o STF, no habeas corpus 783-927, ele reforçou isso, dizendo que não podemos quebrar o sigilo. E nesse habeas corpus foi discutido o caso de uma gestante que procurou atendimento médico. O médico fez a denúncia e, além de fazer a denúncia,
foi testemunha no processo e ainda disponibilizou todos os laudos médicos. Então, creio que, como médicos e profissionais da saúde, o nosso dever é proteger e não punir essas mulheres. Outra pessoa, mais alguém gostaria? Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. Eu, como assistente social, eu acompanho com atenção a DPF 442, porque essa ação ela propõe a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação, né? Ela com base nos direitos da dignidade, saúde e a liberdade da mulher. O que está em jogo, ele é mais do que a interrupção, né, da gestação, é o reconhecimento da autonomia feminina como um direito constitucional. A discussão no STF é uma oportunidade de repensar o equilíbrio entre o direito da vida, o direito à privacidade e a saúde reprodutiva, né? Defender o direito de escolha nesse contexto é também defender justiça social. Alguém mais gostaria de se pronunciar? Boa noite, Fernanda. Boa noite, doutoras. Queria compartilhar a minha história. Aos 13 anos, fiquei grávida após ser violentada. Descobri que o aborto legal, previsto no Código Penal, artigo 128, e garantido pelo STJ no HC 177-618, São Paulo, não é um direito fácil de acessar. Tive que enfrentar médicos que me julgaram, delegacias que me revitimizaram e um sistema que, mesmo com leis e decisões, fez meninas como eu sofrer 2 vezes. Primeiro pela violência, depois pela luta por justiça. Minha história não é rara, é uma realidade de muitas que são tratadas como criminosas por exigirem o mínimo. São todas histórias muito emocionantes. Vamos agora para o nosso comercial. Exibicionista. Ostenta seu bis diante de quem não tem. Bis. Então é isso, pessoal. O aborto é um tema que exige muito respeito e muita paciência. Eu gostaria de agradecer aqui a nossa plateia e as nossas queridas convidadas por trazerem informações tão ricas e nos fizeram compreender o tema de uma melhor forma. Boa noite e até o próximo programa.